Olá, meu nome é Luiz Duarte e você está no Brazilian Council. Aqui discutimos relações internacionais e idiomas. No vídeo de hoje, vamos dar prosseguimento à análise de imersão, as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para desenvolver o nosso idioma e aumentar a nossa exposição ao idioma que nós desejamos desenvolver a fluência. E no vídeo anterior eu havia falado que a música era o instrumento de maior uso nas últimas décadas, né? Que se as pessoas desejavam ter maior contato com o áudio, né, com o listening, a forma mais fácil era a música. Recentemente, com o advento da internet, nós tivemos acesso também a livros, a filmes e séries, de uma forma que 20 anos atrás era muito restrito. E hoje eu vou focar nessa parte da música, em que como essas pessoas utilizavam a música, né? E como nós podemos hoje utilizar também. Antes de iniciar essa discussão, eu vou falar aqui sobre as inteligências de Howard Gardner. Né? Quando nós vamos iniciar uma jornada de qualquer estilo, né, aprendizado de idiomas ou outras coisas, a gente tem que ter em perspectiva quais são as nossas aptidões. Né? E Howard Gardner fez uma análise bem interessante sobre os tipos de inteligências que existem. Eu vou aqui citar rapidamente quais são elas. Né? Ele fala sobre a inteligência musical, a lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal sinestésica, linguística, intrapessoal, espacial e naturalista. Quando a gente pensa na escola tradicional, o ensino é, em grande parte, voltado para a lógico-matemática e linguística. Hoje em dia, depois desse estudo, as escolas vêm tentando quebrar esse processo e dar espaço para as outras inteligências, mas ainda há uma predominância disso. E quando a gente olha para a habilidade musical, quem tem ela mais aguçada vai fazer melhor uso da música. Né? Quando eu estava no meu ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um teste bem profundo para identificar como eu ranqueava em cada uma dessas inteligências e a minha linguística e interpessoal foi as duas habilidades onde eu pontuei mais alto, mas a musical foi a minha pior inteligência. Né? E isso eu vejo em várias coisas que eu faço envolvendo música. Eu tenho dificuldade para acompanhar músicas, para perceber o ritmo das músicas. Né? Quando eu vou dançar com a minha esposa, ela frequentemente fala que eu estou fora do ritmo, para eu prestar atenção em determinado instrumento, eu não consigo identificar isso. Mas a minha esposa, quando ela fez o teste dela, a área musical dela foi bem alta. E ela, assim como muitas outras pessoas que eu conheço, acreditam o conhecimento deles, a fluência deles no idioma, neste caso o inglês, a música. Né? E como que essas pessoas utilizavam lá atrás, né, 10 anos atrás, 20 anos atrás, como que hoje, mesmo com outras ferramentas, nós podemos seguir utilizando a música como um bom instrumento para o desenvolvimento do idioma. Bom, em primeiro passo, a música é de fácil acesso, né? E a gente pode fazer ela sem estar tão intensamente focado, né? A gente está fazendo uma outra atividade, a gente pode colocar a música para tocar, e isso contribui para criar aquele ambiente em que o idioma está nos circulando. Um outro ponto é que, através da música, a gente consegue ter acesso tanto ao áudio, né, ao listening, quanto também à parte de leitura, de reading ali da letra, em que nós vamos ganhar mais vocabulário. E como que a gente vai trabalhar isso? Né? Uma das alternativas é colocando lá a letra para a gente ver junto. Né? Por exemplo, se você for usar o YouTube, você pode procurar a música, em vez de ter um clipe, você colocar com a letra, os lyrics. E ali você vai. Essa letra aparece na frequência que a pessoa canta. Isso é bem legal porque fica como um karaokê, né? E você acompanha o que está aparecendo e você não se distrai com o restante da letra. Um outro ponto interessante é você pega a letra, né, a música, escuta ela a primeira vez, tenta identificar alguma coisa. Depois, na segunda vez que você for escutar, você coloca a letra
ou aparecendo num vídeo, ou no telefone, em algum outro momento assim separado, e você vai tentando acompanhar aquilo ali. É, em uma terceira rodada, você pega apenas a letra e tenta traduzir ela. Eu vou dar um exemplo simples aqui de como você pode aprender com as traduções. A letra tem uma duração bem curta, né? Uma música de 3 minutos, às vezes a letra é de 1 minuto e pouco, e depois ela acaba repetindo. E aí você vai fazer sua tradução. Aí tem lá o get up, né? Você pega get, pode ser pegar, up é cima, pegar para cima. A sua tradução ficou estranha. Você pega a tradução oficial que você vai procurar na internet e você vai ver lá que vai aparecer como acordar, levantar, despertar, né? Eu dei um exemplo bem simples, mas a ideia é que quando a gente faz a nossa tradução, a gente pode se deparar com traduções estranhas, um tanto desconexas, sem sentido. E aí você compara com a tradução oficial e você ganha muito vocabulário, tanto de como aquela palavra pode ser utilizada, como outras perspectivas também. Então é bem legal nesse sentido. Depois disso, você escuta a letra novamente e tenta cantar, né? É muito comum a gente ver pessoas que às vezes nem são fluentes no idioma, mas que cantam muito bem, né? Ou que falam o idioma fluentemente, mas quando elas falam carregam um sotaque um pouco mais forte, mas quando elas cantam é muito mais claro, muito mais limpo, né? Do que quando elas estão conversando. Um dos fatores é porque você tem um ritmo ali, né? Então, para você seguir a entonação da música e que você conhece de um cantor, de uma banda, fica mais fácil de você reproduzir aquela mesma entonação, né? Então, é um bom instrumento para trabalhar a nossa pronúncia também. Um outro ponto é buscar músicas que são mais fáceis, né? Então, buscar músicas que são cantadas mais lentamente e com as palavras mais bem pronunciadas, né? Então, você vai pegar ali uns Beatles, né? Músicas de modo geral um pouco mais lentas, Adele, né? A Adele, né? O pessoal fala muito Adele, você pega essas pessoas. E depois você pode pegar cantores mais rápidos, né? Alguns rocks mais agitados, rap, hip hop, né? No exemplo aqui, você começar a trabalhar a letra de música com Eminem vai ser muito frustrante, né? Você vai ter muita dificuldade de compreender. Então, pegue letras que vão mais lentas, mais bem pronunciadas, para depois você ir evoluindo, né? E poder entender letras mais rápidas, que tem mais gírias, e por aí vai. Um ponto final nessa jornada é que, como motivador, trabalhe uma música por semana. Se você fizer essa jornada para compreender bem aquela letra, conseguir acompanhar, conseguir escutar cada palavra sendo pronunciada ali na música, você faz uma playlist de 20 músicas que você entende, você vai ter aproximadamente 1 hora de inglês que você compreende. Isso é muito legal. E se você vai aumentando isso aos poucos, você vai aumentando esse porto seguro que te dá confiança para seguir na jornada, que te dá confiança para depois ter que interagir com um estrangeiro ou numa viagem ou no trabalho. Você tem confiança que você compreende o idioma, né? O seu listening é muito bom. E também que você vai ganhando mais vocabulário. Então, fica a dica com a música. Na próxima semana eu venho falando de uma outra ferramenta que nós podemos utilizar para construir essa imersão de forma eficiente como a jornada de fluência. Um grande abraço.